Olá, turma do nono ano. Vamos começar nossa aula de artes, começando na página 62 de Arte e Consumo na Atualidade, com a correção da atividade. Muito bem, temos essa imagem, que é uma obra do Banksy, né? E qual é o elemento que mais chama a atenção e por quê? No caso, uma resposta pessoal, né? Vocês devem dizer por quê. Se eu fosse responder, eu diria que é o fato das crianças estarem em posição de sentido, como se estivesse idolatrando uma bandeira, quando na verdade é uma marca. O que os personagens retratados pelo artista estão fazendo? Os personagens estão fazendo um gesto solene a uma sacola de uma rede de supermercados e lojas, que está sendo hasteada como uma bandeira. Que é exatamente isso aqui. Como se tivesse uma adoração a essa marca. Continuando agora, página 63. Leia o texto abaixo, leia o texto sobre o artista Banksy e preencha as lacunas com as palavras do quadro abaixo. Público, celebridade, população, urbanos, familiar, satíricos e extensão. A arte de rua tornou-se uma presença familiar e cada vez mais bem acolhida em ambientes urbanos no mundo todo. Na Grã-Bretanha, um artista que trabalha sob o nome de Banksy, data de nascimento desconhecida, tornou-se uma celebridade nacional por seus stencils de paredes mordazmente satíricos. Não é raro que uma das suas peças feitas com stencil seja removida ou coberta por agentes públicos, muitas vezes contra os desejos de grande parte da população local. Ou seja, ele ficou tão famoso pela sua sátira que a população quer manter suas obras, mesmo quando vem o governo ou algum agente e tenta pintar. Continuando agora na página 71. Pausem a aula, vão para a página em questão e depois reiniciem. Retornem. Você se lembra de alguma publicidade marcante? Como ela era? O que ela tinha que despertou seu interesse? Possuía algum elemento artístico? Resposta pessoal. Peça aos alunos que falem das cores, palavras e imagens utilizadas na peça publicitária. De que se lembram? Caso eles citem propagandas de televisão ou rádio, é importante que mencione também elementos como figurino, cenário e trilha sonora. Um exemplo bem interessante de uma propaganda que fez muito sucesso e que agora não é mais permitida fazer era uma propaganda da Garoto, do Batom Garoto, que era Compre Batom, de 1992. What we're gonna do right here is go back. Way back into time. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, compre o chocolate da Garoto que não sai da boca nem da cabeça. Outros aqui talvez vocês lembram que é mais recente para vocês, a do Pôneis Malditos. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Te quero. Escolha uma picape forte de verdade. Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força. Pense num Nissan. Ei, você, não fecha o vídeo. Viram?
Esses são os tipos de propagandas que a gente pode colocar como marcante e tudo mais. Observe a propaganda abaixo da primeira metade do século XX. Você percebe diferença entre as peças publicitárias da primeira metade do século XX e da atualidade? Justifique sua resposta. Verifique se os alunos, no caso é uma resposta pessoal, sabe a diferença de linguagem utilizada, técnicas de impressão, colorização, ilustração, fotografia, no que pretende atingir o observador ou o consumidor. Ela é bem mais simples, né? Se fosse agora, seria mais, como é uma propaganda de uma loção, vamos colocar um parecido, uma propaganda de desodorante. Bem diferente da atualidade, né? Continuando. Agora nós vamos para o próximo capítulo, que vamos falar sobre arte, que é o capítulo 5. Iniciando na página 76. O capítulo Os Autores Teatrais. Pausem a aula e vão para essa página para acompanhar. O palco e o papel. O teatro é uma arte do encontro. O que isso quer dizer? Que para o teatro existir, geralmente é preciso a união de muitas pessoas. Dramaturgos, diretores, atores, figurinistas, iluminadores, sonoplastas e, é claro, público. Entre os vários elementos a dar suporte à criação dos atores e diretores, o texto dramático ocupa um lugar de muita importância. O modo como o texto se relaciona com os outros componentes da cena, estilo, a técnica de interpretação dos atores, os cenários que compõem o espaço cênico e os figurinos, por exemplo, é o que faz com que cada montagem teatral seja única. O texto pode ser criado de diversas maneiras. Existem formas teatrais em que o texto é improvisado pelos atores durante a apresentação, como é o caso da comédia dell'arte, que é improvisada sobre um canobácio, nome dado para o roteiro prévio de ações. Ou seja, na comédia dell'arte é tudo improviso. Eles têm somente a base, que são sempre os mesmos personagens, que é o Arlequim, a Colombina, o Polichinelo e o... não lembro o último. E eles começam a fazer interações com o público em volta e, pegando pequenas histórias, conseguem criar toda a história em cima delas. Também há os textos criados em processos colaborativos, quando atores, diretores e dramaturgos se reúnem e compõem juntos durante vários ensaios, improvisações e movimentos de escrita. Também há muitos casos em que o texto é escrito previamente pelo dramaturgo e somente depois é posto em cena pelos diretores e atores. Em algum desses casos, como nos processos colaborativos e nas culturas teatrais tradicionais, é difícil saber a diferença entre o que é texto e o que é encenação, criação dos atores e diretor. Já que em outros, como nos espetáculos em que o texto é pré-concebido, a linha que separa esses elementos é muito bem definida. Seja qual for o processo criativo escolhido com o texto dramático, temos contato com personagens, lugares e realidades que são muito diferentes da nossa, ou que de alguma forma são tão parecidos que podemos até nos identificar. Que isso é uma parte interessante do teatro, a identificação dos personagens com o público. No caso, vamos voltar no tempo para a Grécia. Assim como qualquer outro elemento do teatro e da arte em geral, o texto recebe influências do contexto social e cultural em que está inserido. Por exemplo, no teatro grego antigo, a relação entre o indivíduo, sociedade e natureza era uma questão muito importante. Isso se refletia no modo como eram escritas as comédias e as tragédias. Muitos conflitos tratados por essas peças eram movimentados pelo embate entre heróis e o coro, um conjunto de atores que representam os anciãos da cidade ou a força da natureza. Lembrando, a tragédia e a comédia têm como caso assim: a tragédia é sempre uma história de um herói que luta contra o seu destino e quase sempre, ou na maioria das vezes, tem um final trágico e triste. As comédias, elas são uma sátira aos costumes e pessoas da época ou do lugar, ou de pessoas importantes, e sempre termina de forma feliz, ou seja, sempre tem um final feliz. Essa questão social era tão forte que se refletia também no espaço da apresentação. Os palcos daquela época, inclusive, tinham um espaço reservado somente aos heróis,
separado do espaço onde atuava o coro. Observem aqui um teatro da cidade grega de Atenas. E agora vem a primeira perguntinha para saber se vocês viram a aula até aqui, que é dizer qual o gênero vocês acham mais interessante, a tragédia ou a comédia. Vocês vão responder isso como comentário nesse vídeo. E não esqueça de deixar o curtir para saber quantos viram o vídeo. Exemplos como esse, de como a arte teatral pode representar os contextos políticos mais complexos e fascinantes, podem ser encontrados em textos e cenas de várias épocas e culturas. A gente pode colocar na nossa atualidade canais de YouTube, como por exemplo Porta dos Fundos, Parafernália, que pegam situações do dia a dia e criam uma peça satirizando ele. Muito bem, já veio a nossa primeira atividade, que é o arquivo OF. Viu? Página 77, já vão anotando na agenda. E os palcos e seus autores. Na história do teatro mundial, os autores dramáticos, com suas próprias particularidades de estilo e de relação com a encenação, trataram dos mais complexos temas humanos. Vamos conhecer alguns deles. Shakespeare e a alma humana. O teatro elisabetano pertenceu à época do humanismo, em que os valores religiosos medievais estavam gradualmente sendo substituídos pelo Renascimento. Era um teatro popular cheio de música e humor. Os atores ficavam próximos dos espectadores, o que criava uma intimidade entre eles. Cenários eram pouco utilizados, o que instigava a imaginação do público para visualizar os locais onde as histórias se passavam. Todos esses elementos fizeram do teatro elisabetano um prato cheio para a imaginação e para a reflexão humana. Um dos seus dramaturgos mais representativos e versáteis foi meu xará William Shakespeare, de 1564 a 1616. Ele compôs tragédias, comédias e peças históricas. Utilizava temas da tradição oral para discutir a relação do homem com a política e com a natureza. O Rei Lear, inspirado na tradição oral, por exemplo, uma grande tempestade acontece após o rei dividir seu reino. Com humor, mesmo na tragédia, e profundidade, mesmo nas comédias, suas peças abarcaram os mais significativos temas da alma humana. A gente pode citar como, por exemplo, de obras de Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, Macbeth, a comédia crítica de Molière. No teatro barroco francês do século XVII, surgiu um autor de comédias ácidas com críticas inteligentes, Jean-Baptiste Poquelin, conhecido como Molière. Ele declarou guerra aos padrões da elite da época. Sua experiência como ator o ajudava a criar na sua escrita situações eficientes para gerar o riso, que era sua arma mais poderosa. Recebendo influências da comédia dell'arte, criou uma gama de personagens que satirizavam os mais diversos tipos sociais. Por exemplo, o protagonista de O Avarento possui uma clara inspiração no Pantaleão, personagem da comédia dell'arte italiana, que era o único que eu tinha esquecido o nome. Um comerciante velho, rico e pão duro. Trata-se de um agiota que tenta passar a perna em todos, mesmo em seu próprio filho. Personagens como esses são uma sátira da ganância de certos setores econômicos da época. Religiosos, militares e professores universitários também estavam entre os alvos das piadas de Molière, ou seja, ele já pegava uma situação que é mais comum que a gente vê, principalmente nesses canais de comédia, de satirizar pessoas e provocar o riso, ao mesmo tempo que provoca uma crítica social. Ou seja, é uma comédia ácida, com crítica. Samuel Beckett e o absurdo. Após a Segunda Guerra Mundial, que durou de 39 a 45, a sensação de angústia e desespero permaneceu por muito tempo. Foi nesse contexto que o irlandês Samuel Beckett criou romances e espetáculos em que os sentimentos predominantes são a impotência, o fracasso e a incapacidade de se expressar.
Suas peças costumam acontecer em lugares estranhos e inóspitos, mas tratam de situações cotidianas. Por exemplo, Esperando Godot, uma de suas peças mais famosas, se passa em um local deserto com uma única árvore ao centro. Sua trama é simples, pois dois vagabundos esperam alguém chamado Godot, mas ele nunca chega. É uma peça sobre a angústia da espera. Não importa o que façam, Godot nunca chega. E enquanto ele não chega, os dois homens continuarão a esperar, talvez eternamente. O texto permite inúmeras interpretações. Quando Esperando Godot foi apresentado em San Quentin, uma prisão dos Estados Unidos, por exemplo, um dos prisioneiros se emocionou e afirmou que Godot era o lado de fora, a saída da prisão. Aquilo que aqueles detentos esperavam há muito tempo e nunca chegava. Aqui a gente viu três coisas, né? Fazia humor e também drama com coisas com sentimentos humanos. O outro já gostava de criticar a sociedade e os acontecimentos de sua época. Esse aqui, ele pegou principalmente as partes mais tristes, mais o drama, principalmente impotência e fracasso, incapacidade, esse tipo de coisa. E por último, vamos ver a brasilidade de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, 1927 a 2014, foi um autor paraibano que criou peças riquíssimas sobre o imaginário popular brasileiro. Mistura é a palavra que mais caracteriza sua obra, pois no caldeirão de sua escrita, gêneros vindos da Europa medieval, como as farsas e os autos religiosos, que veremos na página 84, são temperados por temas e linguagens populares do Nordeste brasileiro. Influenciado também pelo circo, Suassuna usa o humor corrosivo para criticar os desvios de conduta de nossa sociedade. Crítica à relação entre religião e lucro. Alto da Compadecida é dele. O Pecado da Avareza, O Santo e a Porca, e desmonta preconceituosos arraigados sobre a identidade brasileira, como Farsa da Boa Preguiça. Suas obras apresentam cangaceiros, retirantes, santos e outras figuras importantes do imaginário nacional. Sua obra recebeu várias adaptações para a televisão e para o cinema. E O Alto da Compadecida é um que todos nós conhecemos, né? Virou filme e tudo mais, que é considerado um dos filmes mais engraçados do Brasil e de grande sucesso. E vamos ver agora Uma Espera Divertida. Cena do espetáculo Esperando Godot, da Companhia Lona de Retalhos. O mesmo texto teatral pode ser ensinado das mais diversas formas. Mesmo textos difíceis como os de Samuel Beckett podem ser atualizados de maneira mais leve para o público infantil, por exemplo. Na parceria entre duas atrizes, Karina Prestupa e Thaís Póvoa, que trabalhavam juntas em um projeto hospitalar, surgiu a Companhia Lona de Retalhos, enxergando na linguagem do palhaço a possibilidade de trabalhar com a investigação dramatúrgica, voltada para o público infantil. A companhia elabora espetáculos que são baseados em grandes obras da dramaturgia universal. Na peça Esperando Godot, as duas palhaças esperam por alguém que demora a chegar. Como o título sugere, a inspiração vem de Esperando Godot, de Beckett. O espetáculo segue um novo caminho e permite que as crianças se identifiquem com as atitudes das personagens e se divirtam com as situações de uma longa espera pode provocar. Desajeitadas e engraçadas, Chocolate e Batatinha preparam o ambiente, que restou de um velho circo para receber o ilustre visitante, o tal de Godot. E enquanto o esperam, inventam brincadeiras, armam a maior confusão e fazem da plateia cúmplice de todas as surpresas vivenciadas em cena. Ou seja, elas pegaram uma obra com grande peso dramático, de tristeza, e converteram em uma obra de humor e de interação com o público.
O que no teatro é algo que é incrivelmente fácil de fazer, dependendo da criatividade dos artistas. Pode-se criar peças engraçadas baseadas no Sonho de uma Noite de Verão, ou uma peça ainda mais dramática, ou mesmo pegar a obra Romeu e Julieta e fazer como no Chapolin, Julieu e Romieta. Ou seja, tudo isso se dá a partir da criatividade dos artistas. Com isso, turminha, a gente vai terminando a nossa aula de de artes, ou costume. E vamos lembrar aqui qual é a agenda. A agenda são as páginas 77 e 81. Ok? Não vai ter atividade prática, é só para responder as páginas 77 e 81, ok? Com isso, nós terminamos a nossa aula. Tchau!